amores e amoras! Nós vamos continuar a nossa aula sobre divisão, mas agora a gente vai ver diferentes maneiras de dividir. O livro traz situações com divisão para nós começarmos a brincar um pouquinho com essas divisões aí. Logo na primeira página que a tia passou, a página 108, vem aí o pai, que chama Gabriel, e ele tá com um problema aí pra gente. Ele tem 26 balas e ele diz que vai distribuí-las entre seus 3 filhos, de modo que cada um fica com a mesma quantidade e ele vai ficar com o resto. Só que o resto dele é mais de 2 balas. E aí ele começa a propor alguns questionamentos para a gente começar a preparar. Ele diz assim: é possível o Gabriel ter ficado com 3 balas? Bom, eu coloquei a tabela aqui, ó. Se Gabriel ficar com 3 balas, vão dividir 23 balas entre as crianças. 23 não é um número possível para dividir por 3. E aí depois ele pergunta embaixo: e se ele ficar com 4? Bom, ele tinha 26 balas. Se ele ficar com 4, sobram 22. Para dividir por 3 também não é um número possível. Lá na página 109, ele dá uma dica. Bom, ele fala assim, ó: eu fiquei com mais de 2 balas. Então, para saber, para dividir entre 3 filhos, você tem que pensar quais são os números divisíveis de 24, né, por 3. E aí é só fazer a tabuada do 3. Ele colocou uma tabela, ó: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Quando ele faz isso, ele começa a diminuir. Se ele distribuir 3 balas, ele vai ficar com 23. Opa, que isso, né, pai? Vai comer mais do que as crianças. Se ele ficar com 15, se ele der 15 balas, vai dar 5 para cada filho. E ele vai ficar com 11. Ele disse lá na frente que ele ia ficar com menos bala que os filhos. E aí, se ele distribuir 21, cada filho fica com 7. E ele vai ficar com 5. Opa, conseguimos resolver o nosso problema, certo? Ele diz lá no início do problema que ele vai ficar com mais de 2 balas. Então, ele está com 5. Confere. Mesmo assim, ele vai ficar com menos bala que as crianças. Cada criança ficou com 7. Confere. Beleza? Entendido? Vamos para o segundo problema da questão aqui da segunda folha. Está dizendo de figurinhas. E aí, nesse problema, diz que as crianças ganharam 32 figurinhas para dividir entre elas. Mas não foi uma divisão igual, até porque 32 não há divisão por 3. Não vai dar um número exato, né? Um número inteiro. E aí, então, tem ali o Vitor e o Ulisses, diz que ficou a mesma quantidade. Mas a menina, ela ficou com uma quantidade menor do que a deles. Ela diz que fica com 2 a mais que a metade deles. Não é 2 a mais do que eles, 2 a mais que a metade. Como a gente está pensando em metade, a gente vai precisar de um número que divide por 2. A tia fez o mesmo raciocínio. Só que agora, ao invés de fazer por 3, a gente fez por 2. Ó. 4, 6, 8, 10, 12. Certo? Se cada um dos meninos ficar com 4, a metade de 2 mais 2 é 4. Ela vai ficar com a mesma quantidade. Essa tá fora. Se cada menino ficar com 10, ela vai ficar com metade, é 5 mais 2, 7. Poderia ser, mas aí quando a gente faz 10 do Ulisses, 10 do Vitor, mais 7 dela, 27. E as outras figurinhas que sobraram? Então falta 5 figurinhas aí no meio do caminho, certo? Então vamos tentar aqui, ó. Se cada um deles ficarem com 12, ela vai ficar com a metade mais 2, 6 mais 2, 8. Ela vai ficar com 8. Então aqui a gente tem 12 do Ulisses, mais 12 do Vitor, mais 8 da Priscila, total 32 figurinhas. Opa, conseguimos achar o resultado. E aí pergunta assim, ó, com quantas figurinhas Priscila ficou? Priscila ficou com 8 figurinhas. Então essa é uma forma de fazer a continha de dividir. A gente vai criando estimativas e vai calculando ali até chegar a um resultado comum. Depois o livro traz diferentes maneiras de dividir. Olha só, essa maneira a gente consegue fazer com números pequenos, mas olha só, 968 para dividir por 4. Imagina, a tabuada do 4 eternamente. Né? E aqui então ele tem 4 cálculos diferentes. 2 formas de decomposição, a segunda a tia vai colocar aqui, e 2 formas de algoritmo. Essa decomposição aqui a gente chama de decomposição americana. Então ela tem aqui do mesmo jeito das outras. O 4 está na janela, precisa da tabuada, mas na decomposição eu não estou fazendo por ordem, centena, dezena. É só eu fazer aqui, ó.
4 vezes 1, 4. 4 vezes 10, 40. 4 vezes 100, 400. 4 vezes 1000, 4.000. Nesse caso aqui, a gente só vai usar até a centena. E aí, então, eu tenho aqui, ó, esse 9, que na realidade é 900, ele dá 9 centenas. 900 dividir por 4, eu tenho, vou lá para olhar. Ah, aqui, ó, 4 vezes 100 dá 400. O 800 não é o dobro do 400? Então, aqui eu tenho que botar 200. Meu primeiro quociente, 200. E aí, eu tiro 968 menos 800, sobrou 168. Vou lá de novo, ó. 4 vezes 100 dá 400. Eu só tenho 100. Então, eu vou fazer por 10. 4 vezes 10 dá 40. Mas eu tenho 160. Então, eu tenho que fazer 4 vezes 40, que dá 160. Dividir, sobrou 8. 4 vezes 1, 4. Então, eu tenho 2 aqui, ó, que vai dar 8. Depois, eu somo os quocientes. É só juntar 200 mais 40 mais 2. Esse é um método de decomposição. O outro método eu vou usar aqui embaixo, ó. Deixa eu apagar um pouquinho esse aqui. O outro método, a gente pega 968 e decompõe. 900 mais 60 mais 8, dividido por 4. E aí eu vou fazer. Quanto que dá? 900 dividido por 4 é igual a 200, certo? 200 vezes 4 é 800. Vai sobrar quanto aqui? Sobrou 100. Esse 100 que sobrou, eu tenho que juntar a esse 60. E coloco na linha de baixo. 160 dividido por 4, 40. 40 vezes 4, 160. Não sobrou nada. Ótimo, passo direto para 8. Dividi por 4, deu 2. E aí, então, eu somo meus quocientes. 242. Então, duas formas de dividir, duas maneiras diferentes de dividir, usando a decomposição. E a gente também tem as duas formas de dividir usando o algoritmo. Essas vocês já estão muito acostumados. Tem o algoritmo usual, né? Que é o longo ou o breve. O longo, vocês têm que fazer a continha de menos dentro da própria conta para achar os restos. E o breve não faz a continha de menos. Reparem aqui, ó. Eu tenho 9 centenas. Dividi por 4, deu 2 centenas. 4 vezes 2 centenas, 4 vezes 2, 8. Para 9, sobrou 1. Tá vendo? A continha ficou aqui, ó, no método longo. Abaixei o 6, virou o número 16. No método breve, eu não preciso fazer essa continha, eu faço cálculo mental. Eu tenho 9, dividi por 4, deu 2. 2 vezes 4, 8. Para chegar a 9, olha aqui, restou 1. Abaixei o 6, virou 16. Então, prestem atenção. Tia, qual é o método certo? Não existe. O método certo é aquele que te leva à resposta correta. E qual é aquele que te leva à resposta correta? Aquele que você se sente mais segura. Aquele que você fica, tem certeza do que está fazendo. Ou na hora que for fazer uma conta, tem um problema, uma ideia de dividir. O que você vai fazer? Você vai pensar e vai testar. Ah, eu vou tentar fazer por tabela. Ah, não gostei muito não. Eu vou por algoritmo, eu vou por decomposição. Escolha a sua maneira e fique feliz. E faça com carinho, e faça com capricho, que você vai chegar ao resultado. Reparem que todas as 4 maneiras chegaram ao mesmo resultado, 242, ó, por decomposição e por algoritmo. Então, todas as maneiras aqui estão corretas, são maneiras diferentes, mas não são erradas, tá? Então, você vai fazer aquela que te dá mais segurança. Eu já percebi que vocês sentem mais seguro em fazer um método longo, sem problema nenhum, tá bom? Vocês podem fazer do jeito que vocês desejarem. Agora, se o comando tiver, faça por decomposição, bom, aí vocês não podem escolher. Eu quero fazer por algoritmo. O comando está pedindo por decomposição. Vocês têm que decompor. Mas ainda assim vocês podem escolher. Opa, eu vou decompor no método americano? Eu vou decompor normalmente. Tá? Agora, faça da maneira que desejar. Aí a estratégia é sua. Você vai escolher. Tá bom, meus amores?
Um beijo da tia. Fiquem em casa, se cuidem. Paz e bem.